versículo, capítulo 17 de João, versículo 21, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dele a glória que me deste, para que ele seja um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. E que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. João 17, do 21 ao 23. Glorificado seja Deus. Pai, abençoa a tua palavra. Queridos e amados e amigos, nós nesta manhã estamos falando da palavra de Deus, porque se todos nós começássemos a ler a Bíblia, analisar a Bíblia, o que tem escrito na palavra de Deus, creio eu que nós mudaria muito nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar em Deus. Glorificado seja Deus. Creio eu que a maneira que nós estamos pensando em Deus está uma maneira que precisa ser mudada. Nós precisamos mudar através da sua palavra a maneira de como pensamos em Deus. Jesus, irmão, veio a este mundo com um propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Às vezes nós ficamos gritando, pedindo, mas Deus só vai cumprir na sua vida, na minha vida e na vida de qualquer pessoa o propósito dele. Não é o meu propósito que Deus vai cumprir. Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida. E Jesus veio ao mundo para revelar para nós o amor de Deus. Glórias a Deus. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, talvez nós não existisse, e como poderia saber o amor de Deus? Como poderia conhecer o amor de Deus? E esse amor de Deus por nós, glorificado seja o nome de Jesus, ele foi, irmãos, provado pelo sacrifício da cruz. Foi ali que o Senhor provou quanto nos ama. Foi ali que o Senhor provou o amor pelas suas criaturas. Glorificado seja Deus. Dando o seu Filho, Jesus Cristo, para nós. Deus não vendeu, Deus não trocou. Deus deu o seu Filho para que nós entendêssemos o seu grande amor que ele tem por cada um de nós. Glorificado seja Deus. Por isso o Filho é a imagem perfeita do Pai. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. E hoje, o maior desafio da Igreja de Cristo é fazer com que o mundo conheça Jesus Cristo. Glórias a Deus. O verdadeiro Deus, o Cristo que morreu pendurado no madeiro. Esse Cristo, irmão, que veio para salvar pecadores, ele precisa ser mostrado. A igreja precisa voltar a mostrar Jesus Cristo para o mundo, porque esse Cristo é o que salva. Não é um Cristo fantasiado pelos homens. Glorificado seja Deus. Porque só através da igreja verdadeira, mostrando Cristo para o mundo, o homem vai reconhecer a obra redentora do Salvador Jesus. É necessário que nós sejamos um no Senhor Jesus. É necessário que nós possamos estar cheio do Espírito Santo da verdade, cheio de Deus, para que os homens olhem e vejam a profundidade do Evangelho. Para que os homens conheçam o Evangelho de Cristo. Irmãos, Jesus está voltando. Te liga. Os bens materiais não vão subir. Desliga um pouco das coisas materiais e liga nas coisas espirituais. Te liga. O reino de Deus é espiritual. As promessas de Deus são espirituais. Não tem que transformar em materiais, não, meu querido. Glorificado seja Deus. O diabo quer quebrar essa unidade, irmão. Por quê? O diabo não está satisfeito
satisfeito quando uma igreja ela prega a verdadeira mensagem. O diabo não está satisfeito quando uma igreja luta contra o pecado, quando uma igreja destrói todas as artimanhas dele. O diabo não está satisfeito. E ele quer quebrar tudo isso para que o mundo não conheça o verdadeiro Deus. Esta é a grande obra do diabo, que o homem não conheça Deus. E a grande obra da igreja é fazer com que o homem reconheça Deus como Senhor, como Salvador. Igreja do Senhor Jesus, vamos despertar. Não é as quatro paredes que eu sempre falo aqui. Deus não veio restaurar quatro paredes. Deus veio restaurar você, para que você possa mostrar para o mundo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, igreja do Senhor, mostre para os homens o propósito de Deus para a salvação. Fale desse propósito, mostre esse propósito. Glorificado seja o nome de Jesus, para que todos possam, meu irmão, alcançar a salvação. Glorificado, exaltado seja Deus. Aleluia. O homem precisa salvar a sua alma do pecado. O homem precisa encontrar-se com Deus. Mas para que o homem encontre com Deus, é preciso se pregar o Evangelho da verdade. A igreja precisa ter a mesma filosofia de vida. Glorificado seja Deus. É preciso que volte aos púlpitos a mensagem da cruz. Tem crentes, meu irmão, aí, que não conhecem a mensagem da cruz. Tem crente que não conhece a Bíblia. Glorificado seja Deus. Mas é profeta. Não conhece o Evangelho de Cristo. Não vive o Evangelho de Cristo. Não prega o Evangelho de Cristo. Mas se diz profeta. Se diz cheio do Espírito Santo. Glorificado seja Deus. Irmão, os princípios essenciais de uma unidade na igreja é espiritual. É quando nós estamos ligados em espírito em Deus. Glorificado seja Deus. É quando nós vimos no ser humano a imagem e semelhança de Deus, através do Espírito Santo. E como eu posso ver isso? Através das suas obras, através do que ele vive, através do que ele prega, através do que ele anuncia. Glória a Deus. O homem não é puro, mas a palavra de Deus é pura. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. A oração de Jesus, desse capítulo 17, glórias a Deus, ele fala de pessoas específicas. Olha para quem Jesus orou. Leia o capítulo 17 de João. Ele orou primeiro pelos discípulos. Pelos seus discípulos que iam ficar para fazer a obra. Só isso é a primeira parte da oração. Ele recomendou a Deus. E ele diz na sua oração que ele não tirava do mundo. Glórias a Deus. Mas pediu ao Pai que protegesse. Irmão, Deus não nos tirou do mundo, nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. O que nós não podemos é participar do mundo, das coisas que o mundo nos oferece. Se Deus quisesse salvar cada um e levar para o céu, levava. Então nós vivemos no mundo, no meio de pessoas corrompidas, de pessoas totalmente distanciadas de Deus. Mas o meu comportamento, a minha vida, tem que o homem ver, para que ele veja que o nosso comportamento não são iguais. As nossas ações não são iguais. A maneira de nós agir não somos iguais. Ele vê que no meu comportamento, no seu comportamento, tem fruto de Deus. Tem ações de Deus. Não praticamos as coisas que ele pratica. Esta é a maneira de nós mostramos através de nós mesmos. Glorificado seja Deus. Foi assim que os discípulos fizeram. Os discípulos cresceram o Evangelho mostrando para o mundo eles. Glórias a Deus. E muitas vezes nós queremos mostrar para o mundo Jesus e não mostramos Cristo que está dentro de nós.
Você e eu temos que mostrar Jesus através de nós. Porque quando nós entender que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, se nós estivermos na presença de Deus, o homem só é a imagem e semelhança de Deus quando ele está na presença de Deus, quando ele veio segundo o Evangelho de Cristo, quando ele glorifica a Deus, não dá glória a Deus, mas glorificar a Deus. Porque não adianta você entrar na igreja e encher da glória, da salto, da pulo, na vida cotidiana, Deus não é glorificado. Deus tem que ser glorificado, irmão, 24 horas por dia em nossas vidas. Glorificado seja Deus. E ele estava falando referência aos discípulos. Mas ele fala também sobre nós, que íamos depois nos converter. Então nós fazemos parte também desta oração de Cristo. Ele fazia referência a todos os cristãos de gerações futuras. 2000 anos se passaram. 2000 anos o Evangelho está aí, para que todos vejam. Será que hoje, nós, que falamos que somos igreja do Senhor Jesus, representamos o Jesus Cristo? Será que nós vivemos em unidade de vida como Jesus? Será que nós estamos mansos como Jesus? Será que nós amamos como Jesus? Será que nós perdoamos como Jesus? Se nós não fazemos isso ainda, irmão, vamos nos converter, vamos nos humilhar na presença de Deus, glorificado seja Deus, porque Jesus compara a igreja com o seu povo. O povo de Jesus Cristo aqui na terra é o povo que se diz cristão. Glórias a Deus. Mas para que eu seja cristão, eu tenho que viver como Jesus viveu. Paulo diz, para que ele não imitasse seus crentes da época, se eles não pudessem imitar Cristo, imitasse a ele. Glórias a Deus. Será que eu tenho alguma coisa que as pessoas querem me imitar? Será que você tem alguma coisa espiritual que alguém quer te imitar? Então pense nisso. Nós somos imitadores de Cristo. Nós somos os representantes legais de Cristo aqui na terra. Nosso reino não é nesse lugar. Nós estamos passando por aqui. Nosso reino é na glória de Deus. E como eu tenho representado a minha morada eterna, o meu reino, como eu tenho falado do meu reino para as pessoas, eu sou embaixador de Cristo. O que eu tenho falado de Cristo, o que as pessoas veem Cristo na minha vida, dá para converter as pessoas? Porque nós sabemos que o mundo está aí, o diabo está aí, lançando tudo. Mas será que o nosso Deus é mais fraco do que o diabo? A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para combater as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. E essas obras só podem ser feitas por nós. Esse é o amor de Deus para conosco. Esse é o nosso amor para com a humanidade. Mostrar Jesus Cristo glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Se eu não mostrar Jesus Cristo através de mim, não adianta dizer Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Não, eu tenho que mostrar Jesus Cristo como Pedro disse para aquele aleijado na porta do templo Formosa: olhe para nós. Entendeu? Olhe para nós. E estendeu a mão. Será que nós podemos dizer: olhe para nós? Porque eu estou olhando para Cristo. Olhe para mim. Então é isso que nós precisamos, igreja de Jesus. Nós precisamos entender o Evangelho de Cristo. Nós precisamos voltar à verdade do Evangelho. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus se entregou daquela maneira? Será que não foi por amor? Será que Jesus se entregou daquela maneira para viver como eu quero? Muitas vezes eu vivo uma religiosidade tão grande que não
não vivo o Evangelho. Às vezes eu sou tão rigoroso comigo mesmo que eu não vivo o Evangelho. Às vezes você é tão rigoroso, entendeu? Mas esquece de viver o Evangelho. Glórias a Deus. Viver o Evangelho é amar, irmão. O Evangelho é se estender um pelo outro. É mostrar Jesus Cristo através de você. É estender a mão. Glorificado, exaltado seja Deus. Às vezes, irmãos, nós desperdiçamos nosso tempo lutando uns contra os outros, contendendo uns contra os outros. Nós gastamos a nossa energia contendendo, brigando, para saber quem é melhor, quem tem mais poder, qual é a igreja mais poderosa. Irmão, não existe igreja poderosa, existe um Cristo poderoso que comanda a igreja. Não existe crente mais forte do que o outro, existe crente que está na presença de Deus. Não existe oração forte, existe crente que está na presença de Deus e Deus atende as suas orações. Glorificado, exaltado seja Deus. O ponto central, meu irmão, da igreja de Cristo é o testemunho. E a igreja é você. A igreja não é quatro paredes. A igreja não é o pastor, não é o diácono. A igreja é você. Aonde você estiver, ali está instalada a igreja de Cristo. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. O mundo precisa chegar a Jesus Cristo, mas é através de você, é através de mim, não é através de uma beleza de um templo, bem construído, bem ornamentado. Glórias a Deus, porque se o templo for bem ornamentado, for muito bonito, e Jesus Cristo não estiver ali, ele não vale nada. Onde você estiver, tem que ter Jesus Cristo. Não adianta pregar o amor de Deus às pessoas, meu irmão. Não adianta se a pessoa não vê em nós praticando esse amor. Se alguém não me vê praticando o amor de Deus, para que eu falo do amor de Deus? Se eu mesmo não pratico, glorificado seja Deus. Entendeu? Se eu não pratico, se eu não amo, por que eu falar do amor de Deus? Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. As pessoas amadas, meu irmão, por Deus, são libertas. Entende? Glorificado, exaltado seja Deus. Entende que eles precisam amar. Não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próprio. A Bíblia diz, se tu diz que amas a Deus e rejeita teu próprio, você é mentiroso. O amor de Deus é convertido quando nós amamos o próximo, quando nós visitamos o próximo nas suas necessidades. Glorificado, exaltado seja Deus. Aleluia. Porque quem é liberto, irmão, quem tem o amor de Deus, é capaz de amar os outros. Nós só amamos as pessoas se nós temos o amor de Deus. Se nós temos a glória de Deus em nossas vidas. Se nós não temos o amor de Deus, como amar as pessoas? Como amar o pobre necessitado? E aí, a Miqueias diz que essa é a verdadeira religião, amar o pobre e o necessitado, nas chamas do amor de Deus, Deus. Isso deu amor. O amor de Deus tem que ser incendiado para que as pessoas vejam em nós. Glorificado seja Deus. Entendeu? É entre nós em unidade que congrega, meu irmão, o amor de Deus. O amor entre nós torna o amor de Deus. E o amor que Deus quer ver em nós. Será que Deus olha lá do céu agora e está vendo amor em nós? Está vendo amor na igreja? Ou está vendo uma igreja totalmente diferenciada daquela que Ele quer? Será que o amor de Deus na igreja é buscar coisas com materiais? É buscar bênçãos? É não se encher? Não se fartar? É pedir, 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 pedir. Esquece de agradecer a Deus pelo seu grande
e profundo amor ali na cruz do Calvário. Não adianta, meu irmão, falar, pregar, gritar e não praticar. Glorificado seja o amor de Deus. O melhor exemplo da igreja para salvar vidas. Porque eu não conheço a igreja para outra coisa. A igreja criada por Jesus Cristo, ele criou para salvar vidas, para salvar pecadores. Jesus morreu na cruz para salvar pecadores. Jesus morreu na cruz para libertar o homem do pecado, para libertar o homem da escravidão de Satanás. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Glorificado seja Deus. Não adianta viver em prática da comunhão e da oração sem ter amor um pelos outros. E não ter profundo respeito por Deus. Porque quando você não ama o próximo, tem que ter respeito por Deus. Você não está respeitando Deus que amou você. Glorificado seja Deus. Deus te amou e você não tem profundo amor, respeito por Ele. Porque você não ama as criaturas dele. Glorificado seja Deus. Está faltando dedicação dos cristãos na palavra de Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Leia o Novo Testamento. Entenda o Evangelho de Cristo. Não fique procurando bênçãos no Velho Testamento. Venha para o Novo Testamento, leia, vê o que Deus tem para você, para que você possa entrar na graça de Deus. O próprio Senhor, meu irmão, é que acrescenta à igreja os que vão ser salvos. Você não salva ninguém. Você mostra o amor de Deus e as pessoas são atraídas por isso. Glorificado seja Deus. O mundo inteiro, meu irmão, não tem lá nos dado crédito. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja não tem um testemunho espiritual. Glorificado seja Deus. Não tem. A igreja fala muito Espírito Santo. Mas o testemunho espiritual é diferente. Glorificado seja Deus. Para viver em comunhão com o Pai, Filho e o Espírito Santo, demonstre o amor de Deus pelos homens. Demonstre. Seja a prioridade da missão da igreja, irmão. Evangelizar, salvar, transformar, tirar o homem da lama, trazer o homem para a glória de Deus, sem exageros, sem promessas. Glorificado seja Deus. Mostre o glorioso Deus, irmão, como Salvador de todos. Aleluia. Esse é o processo mais relevante, meu, para evangelizar o mundo. Mostrar o Deus Salvador glorioso. Hoje o povo de Deus tem testemunho, irmão. Tem unidade de espírito. Glorificado seja. Tem. Será que temos? O apóstolo Paulo nos diz que a unidade do Espírito é o vínculo da paz. Se nós não tivermos unidade do Espírito, se nós não sermos um, como diz o texto, em Cristo, irmão, não temos paz, não temos o vínculo da paz. Que Deus em Cristo, irmão, possa abrir a nossa mente, inclusive a minha mente, para eu entender o Evangelho de Cristo, para que o grande dia eu possa receber o bem-vindo do Pai, para que eu possa entrar na Jerusalém pelas portas, para que eu não precise saltar o muro, porque Jesus diz que salta o muro é ladrão e salteador. Eu quero entrar pelas portas, eu quero que você entre pelas portas da Nova Jerusalém, eu quero que você viva a glória de Deus, eu quero que um dia você tenha consciência. Eu vivi o Evangelho de Cristo, eu vivo a verdade do Evangelho. Eu não busco as coisas de Deus, Ele me dá não porque eu mereço, é porque Ele é meu Pai. Mas eu busco na minha vida a glória de Deus. Eu busco andar na presença de Deus. Eu busco fazer a vontade de Deus. Que você possa falar como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Vou botar as bases da igreja. Vamos prosperar espiritualmente, para que a bênção de Deus
possa chegar até nós, para que possamos falar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus me dá, tudo bem. Se Ele não me der, é Deus. Eu vou continuar adorando e glorificando. Porque muitas vezes as pessoas falam dessa maneira, mas o seu coração está dizendo não. Glórias a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê um fim de semana de bênção, de paz, de milagre. Que você busque uma igreja evangélica, mas que prega o evangelho, que fala a verdade, que mostra o verdadeiro Salvador. Não busque Deus por aquele que Ele tem ou por aquele que Ele pode dar, mas busque a Ele pela salvação da tua alma. Glorificado e exaltado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.